Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer Salmo 119, capítulo 119, versículo 127. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? E os Salmos, capítulo 119, versículo 126 diz assim: Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Amém? E o título é Aim. Amém? Então, irmãos, esse versículo nos ensina que a palavra de Deus tem um valor muito maior do que qualquer riqueza, né? Porque riqueza deste mundo, né? Porque o ouro compra muitas coisas, mas não pode comprar o principal desse mundo, né? Não pode comprar a paz, né? Que nós precisamos muito da paz no nosso dia a dia, porque se nós não tiver paz, nós não conseguimos nem sair do lugar. Se nós estiver atribulados, atormentados, nós não vamos conseguir render, não vamos conseguir fazer nada da vida, se você não tiver a paz do seu dia a dia, né? Então, qualquer coisa que você for fazer no dia a dia, você tem que ter, primeiramente, a paz, né? Ou você vai trabalhar, você tem que sair em paz para trabalhar em paz, né? Se você já sair perturbado, você já não vai conseguir nem sair do lugar lá, né? Então, a primeira coisa, né? Temos que ter a paz, né? Porque esse versículo, irmãos, começa falando do quê? Do ouro, né? Porque ensina que a palavra de Deus tem valor muito mais do que o ouro, né? Do que qualquer riqueza deste mundo, né? O ouro pode comprar até muitas coisas, mas menos as principais, que você não pode nunca comprar, né? O ouro pode comprar tudo, essas coisas não pode comprar, que é a paz, a salvação. A salvação vem de quê? De Deus, né? Se você não tiver a salvação, você não vai em lugar nenhum, você não chega em canto nenhum. Então você tem que ter a salvação, né? Então nós temos que clamar ao Senhor, né? Pedir a graça nós tivemos depois que Jesus Cristo morreu na cruz, né? Para pagar todos os nossos pecados, porque nós somos uns pecadores, né? Então veio a graça, né? Então nós somos salvos pela graça, mas não é só isso, né? A gente fala, olha, eu sou salvo pela graça, mas você tem que fazer por onde ser salvo, né? Não é porque você tem a graça, você está salvo. Você tem que fazer por onde ter a graça, né? Perdoando primeiramente as pessoas, né? Pelo mal que você fez, causou na vida das pessoas, né? Sendo bondoso, tendo humildade, caridade, mansidão, né? Então essas coisas te ajudam a ter sua salvação, né? Então você tem que ter todas essas coisinhas, mais um pouco para ter a sua salvação. Não pensa porque tem a graça que é salvo. Não, irmãos. Tem que ter mais coisas para ter a salvação, né? E humildade, caridade, essas são as primeiras coisas que a gente tem que ter para ter a salvação, né? E outra, tem que estar na presença de Deus, sempre, né? Ou você vai numa igreja, escuta ali o ancião, o pastor, né? O reverendo, mas você tem que escutar, guardar a palavra no coração, mas você tem que ler a Bíblia, né? Quando o salmista nesse versículo diz que amar os mandamentos do Senhor mais do que o ouro refinado, ele mostra que o maior tesouro da sua vida, o que é para ele, para o salmista, era obedecer a Deus. Quem nos coloca a vontade de Deus quem coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, encontra o quê? Direção,
Então o salmista diz que ele ama mais do que o ouro é obedecer a Deus, né? E assim somos nós, irmãos. Como isso aconteceu lá atrás, né? Que Davi escreveu muitos salmos, né? Muitos salmos, muitos salmos, né, irmãos? Hoje está aqui para nós, para nos ensinar tudo que ele escreveu lá atrás, né? Esses versículos que ele escreveu lá atrás está aqui, ó, para nós aprender no nosso dia a dia, né? Por ele ser um homem segundo o coração de Deus, tem vários, né? Aqui versículos que ele escreveu. Então ele fala que o salmista fala que o maior tesouro dele é obedecer a Deus. É tudo que nós devemos fazer. Está em primeiro lugar da nossa vida a obediência. Quem coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, né, encontra a direção do Senhor, né? Porque as pessoas que estão com fidelidade e com sinceridade com o Senhor, Deus traz direção para a vida dela, traz proteção e a verdadeira alegria, porque aqui nesse mundo nós temos tanta aflição e tanta atribulação que a gente não tem alegria, né? Porque a gente vê acontecer tantas coisas que são ruins que você não consegue mais nem sorrir, né? De tanta coisa ruim que está nesse mundo. Então, para a gente estar em paz, né? Ter direção, ter proteção, né? Verdadeira, né? E alegria, nós temos que estar na presença do Senhor. Temos que pedir em primeiro lugar para o Senhor estar na nossa vida, com a sua presença dentro da nossa casa, no nosso trabalho. E aonde você estiver na rua andando, a presença de Deus tem que estar junto. Para o quê? Para você ter a verdadeira alegria dele, né? Porque Deus vai te levar para um lugar melhor, né? Ele vai te direcionar vai te dar uma direção melhor, né? Porque com a direção de Deus é melhor do que a nossa direção. O caminho de Deus é melhor, né? E sua proteção, né? Pergunte a si mesmo o que tem mais valor para você, né? Porque nesse versículo está aqui escrito: pergunte a si o que tem mais de valor para você, né? Para mim. Deus nos convida a amar sua palavra, né? E o que tem mais valor para nós é aqui, ó, já está escrito que Deus nos convida a amar sua palavra acima de qualquer bem material, né? Deus tem que estar em primeiro lugar. Depois vem as coisas aqui da terra, né? Vem os bens materiais, um carro bom que você compra, né? A tua casa para você morar, para você chegar, você fazer suas refeições, você descansar, né? O teu corpo, né? Porque na verdade nós estamos aqui só de passagem, né? A nossa casa é para entrar e sair, para nós descansar, né? Porque nós temos que ter a palavra na nossa vida todos os dias. Eu também pensava, irmãos, que não precisava estar lendo a Bíblia, meditando na palavra, mas nós precisamos sim, irmãos, estar na palavra todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia, meditando no versículo, né? Fazendo aquela meditação para aprender, né? E ter boas palavras para falar para alguém, né? Então nós temos que meditar como o ancião fala quando a gente vai na igreja ou no pastor, vamos meditar na palavra. Amém, irmãos? Porque Deus nos convida a amar, em primeiro lugar da nossa vida, a palavra, né? A palavra que vem dele, que a palavra ele fala conosco ali na Bíblia. Amém, irmãos? Porque ela nos conduz o caminho da vida e ela nos ajuda a prosseguir, né? E nos crescer na fé, porque nós temos ciclo, né? Ciclo, né? Nossa vida acaba no ciclo, né? Então, nós temos que prosseguir amando a palavra de Deus e acima de qualquer material, porque ela vai nos conduzir a um caminho da vida, a um caminho de paz, a um caminho da salvação e na presença de Deus. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje. Amém? Vamos se apegar na palavra.
porque Deus quer que nós amamos a palavra dele e não deixamos a Bíblia fechada e nem empoeirando. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, ensina-me a amar tua palavra acima de todas as riquezas deste mundo, que o meu coração encontre alegria em ti, obedecer e viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E não deixa de ler a Bíblia, né? Que é o que está falando nesse versículo. Amar a palavra acima de todas as coisas, de qualquer bem material. Amém? Deus abençoe seu dia, irmãos. Amém?